Quem nunca se comparou com alguém e se sentiu inferior por causa disso? Você tem esse hábito de se comparar com as pessoas? Sabe quais são as armadilhas desse comportamento? Meu nome é Gabriela, sou psicóloga aqui da Casulo. A comparação é um comportamento muito comum nos dias de hoje, principalmente na sociedade em que a gente vive. Com as redes sociais, se tornou muito comum uma autocobrança e uma ideia de perfeição e idealização das outras pessoas. Esse comportamento de se comparar, ele pode afetar muito a nossa autoestima, elevando a nossa ansiedade. Na maioria das vezes, a comparação ela não está nem voltada de uma forma de imagem corporal, do corpo perfeito. A comparação ela pode ser de forma intelectual, de vida profissional, até do tanto que a pessoa é mais feliz do que você. A comparação ela pode ser aprendida. Às vezes a gente nasce num ambiente, cresce numa família, onde se comparar ou comparar as pessoas é algo muito comum. Isso pode acontecer muito com irmãos, primos, e aí a comparação ela pode se tornar para a gente um comportamento aprendido. Ela está muito ligada aos meus pensamentos e à visão que eu tenho construída de mim mesmo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu encontre um colega que estudou comigo na escola, formado na faculdade, já trabalhando numa empresa legal, e aí imediatamente eu começo a me comparar com ele. Nossa, eu ainda não consegui emprego na minha área, formei na faculdade, eu não estou trabalhando, ele já está trabalhando e sustentando. Olhem esses pensamentos de comparação. Eles dizem muito mais de mim do que do meu colega. Porque o que é? O meu colega está trabalhando na área dele, é a materialização de onde eu acho que eu deveria estar. E por isso eu me comparo. A comparação, ela vem muito de uma ideia da perfeição e da idealização de onde eu gostaria, do que eu acho que eu deveria estar fazendo, do que eu acho que seria ideal para mim. Normalmente, quando eu me comparo com as pessoas, eu acabo desconsiderando os meus pontos positivos e as minhas vitórias, focando somente nas qualidades e nos pontos positivos do outro. Todo mundo tem qualidades e defeitos, facilidades e dificuldades. Eu, às vezes, posso ter muita dificuldade de falar em público, e o meu colega ele pode ter facilidade nisso. Mas eu posso, de repente, escrever com mais facilidade do que o meu colega. E às vezes, com a internet, com o Instagram, com as redes sociais, a gente acaba visualizando uma vida muito perfeita e a gente tem acesso a muito pouco daquela vida. O que a gente tem acesso dessas pessoas que usam o Instagram como trabalho, essas blogueiras, é muito pouco perto da vida delas o que é. E aí a gente acaba comparando os nossos bastidores, que é aquilo que a gente conhece por inteiro, a gente sabe nossos defeitos, nossas qualidades, com o palco daquela pessoa. E aí vocês entendem que fica um pouco injusto? Porque a comparação, ela acaba sendo injusta porque é palco com bastidor. Além do mais, o perigo da gente cair na armadilha da comparação é que a gente perde a noção do tempo, de o quanto que a gente vive a nossa vida espelhado na vida do outro, sem considerar os nossos valores, o que a gente quer, a nossa realidade, a nossa diferença, a nossa história. Por isso, eu resolvi dar algumas dicas para ajudar a gente a sair um pouco dessa armadilha que a comparação ela coloca a gente. Primeira dica: reconheça os seus valores e os seus objetivos. Reconheça onde você quer chegar. O que adianta, às vezes, eu me comparar com um colega que está trabalhando na área, numa empresa super legal, se às vezes o que ele fez para chegar lá, para mim não seria possível? Como, por exemplo, uma mudança de cidade longe, uma cidade longe. E para mim é importante ficar com a minha família, meu namorado aqui na minha cidade. Então essa é uma realidade diferente da minha. Então, me comparar com o meu colega que teve um resultado diferente, vocês concordam que também é injusto? Então, quando a gente sabe os nossos valores, os nossos objetivos e aonde a gente quer chegar, isso fica bastante claro. Reconheça as suas qualidades e os seus pontos fortes. Todo mundo tem defeitos, mas todo mundo também tem qualidades.
Saiba quais são as suas qualidades, reconheça elas e aprimore elas ainda mais. Se eu sei que eu escrevo bem, se eu gosto de escrever, por que não alavancar isso, dar mais visibilidade nisso e não na ideia de que eu não falo bem em público. Reconheça os seus defeitos como o ser imperfeito que todos nós somos. Todos nós temos defeitos e dificuldades. Reconhecer e aceitar isso é muito importante. Como já foi falado aqui algumas vezes, mas eu vou reforçar, a comparação ela é muito injusta porque a gente acaba pegando dados que a gente não tem 100% de acesso, né? A gente não conhece o outro 100% como a gente conhece a gente. Sem contar que a gente tem realidades, histórias, dificuldades, facilidades diferentes. Então isso provavelmente dá resultados diferentes também. Então eu me comparar com uma pessoa que não tem a minha história, os meus valores, as minhas dificuldades, eu acabo me inferiorizando, me sentindo mal sem necessidade. E uma outra coisa que eu acho importante também a gente falar mas Gabriela, e se eu vivo num ambiente onde eu sou muito comparada? Como que eu lido com isso? Infelizmente, a gente não tem controle sobre o comportamento do outro. Se isso é um comportamento de muito tempo, a comparação ela vai existir. Mas eu preciso te dizer uma coisa. A gente não deve considerar a percepção do outro e abraçar isso como rótulo. Você pode escolher as coisas que você pode se apropriar para você. Então, você que conhece os seus valores, a sua história, os seus objetivos, vai saber muito mais se nomear do que uma outra pessoa. Quando uma pessoa compara a gente com outra, ela está dizendo muito mais dela do que das próprias pessoas que ela está comparando. Isso é um comportamento que ele é aprendido e ele é automático. A principal chave para a gente diminuir um pouco esse comportamento de comparação é entender que todos somos únicos. Um não faz do outro melhor ou pior. Cada um tem sua história, suas dificuldades, suas qualidades. É melhor olhar para si mesmo, entender o que está acontecendo, acolher com os seus valores e correr atrás você mesmo dos seus objetivos. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você conhece alguém que se compara muito, manda esse vídeo para ele. E se você está gostando, curte, compartilha aí com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.